manifestação e nós estávamos em profecia. É um dom muito importante. E aí eu quero ler alguns textos. Nós vamos ler uma porção de textos hoje. Nós vamos começar com 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. É um livro lá do finzinho da Bíblia, do finzinho do Novo Testamento. Primeira carta que João escreveu às igrejas. É o último João, Hã? É. Não é o Evangelho, é a carta. É a carta. 1 João, capítulo 4. Tem 1ª, 2ª, 3ª João. São 3. Lá, aí onde você está Aí onde você está. Você está na 1 João, aí tem a 2ª, 3ª e a 3ª João. Eu não entendi nada, acho que eu vi errado também. Você está no Evangelho? Não é no Evangelho, é no 1 João. É o primeiro, o segundo ou é o terceiro? 1 João. Ô Samuel, faz um favor para mim. Pega uma Bíblia da sua tia, por favor, que acho que a internet aqui não está funcionando. Então tá certo. Vou pro 1 João 4, né? 1 João capítulo 4, versículo 1. Empresta a sua por enquanto, só para eu ler. Deus, né? Isso. 1 João capítulo 4, versículo 1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Não acreditem. Vai ter gente que vai dizer, eu tenho o Espírito, eu estou falando em nome do Espírito, e João está dizendo, não acreditem em todos. Sequência do versículo. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Pois muitos que são falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Então, você pode usar essa daí? Você quer trocar? Tudo bem. É porque você está acostumada, né? É mais fácil. O índice é mais fácil de encontrar os textos, né? Então, botou? É? É Vanessa? E qual é a senha? Vamos ver. Usando QR Code. Vanessa. Qual é a senha? Não tem QR Code? Deixa eu pedir ela. Não, vem cá, você está conectado? Você está conectado? Vem aqui, que eu vou te ajudar. Ué? Pega lá, fazendo um favor. Deixa eu só ver o outro texto que nós vamos ler, aí você põe lá para mim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Esse é o problema de usar a Bíblia só virtual, hein? Acabou a internet e não consegue ler nenhum texto, hein? É igual quando tem só a Bíblia física que acaba a energia. Então, hoje nós temos energia, mas nós não temos internet. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Então, nós acabamos de ver um texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5,
Versículo 20. Primeiro TS. TS, Thaís. Eu achei, mas aqui só tem até o 3. Primeiro. Acho que pegou. Foi? Tá bom, obrigado. A internet tá ruim mesmo. Tá ruim? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Hoje está demorando um pouquinho mais para engrenar, mas agora foi. Bom, o 19 é assim. Olha o que o 19 diz. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não atrapalhem. Versículo 20. Não desprezem as profecias. Versículo 21. Examinem tudo e fiquem com aquilo que é bom. Evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é para atrapalhar a ação do Espírito Santo. Não é para desprezar a profecia. Mas perceba, a Bíblia tem uma concordância. Os textos se completam, eles concordam entre si. Então esse texto está dizendo, não é para atrapalhar o Espírito Santo, não é para impedir o Espírito Santo de agir, não é para evitar que o Espírito Santo age, não é para isso. Não é... Hã? Mas você vai examinar. Percebe que um texto é complementar, eles não estão entrando em contradição. Você não deve desprezar a profecia, mas de qual profecia ele está falando? Daquilo que vem do Espírito Santo mesmo. Por isso que não é para atrapalhar a ação do Espírito Santo. Ele não está falando do espírito maligno aqui. Ele está falando, não atrapalhe o Espírito Santo e não despreze a profecia. Então, nesse texto, o que está sendo falado é sobre aquilo que é verdadeiro. Essa profecia aqui já passou no crivo, já passou na avaliação. Eu tenho uma lista aqui de algumas perguntas que vocês devem fazer a si mesmo para saber se uma profecia deve ser aceita ou não deve ser aceita, tá? E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, já lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5. Agora, nós vamos ver um exemplo de uma mulher que era uma profetisa e foi repreendida por um homem de Deus. Atos capítulo 16, versículo 16. Atos 16, 16. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. 16, 16. Eu vou ler o texto, ele é um pouquinho longo. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, então, 2 apóstolos estão indo para o lugar de oração. Veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito maligno que adivinhava o futuro. O diabo tem o poder de adivinhar o futuro? Não, o futuro não. Eu não sei se existe. O que vocês acham? Eu acho que tem um espírito. Não, eu acho Enfim, que- existe espírito de Não, é escrito que o futuro só Deus pertence, né? Eles acreditaram. A gente costuma dizer que o futuro a Deus pertence. Mas o texto bíblico está dizendo que o espírito maligno adivinhava o futuro. Até o futuro ele sabe. Então, então é assim, o espírito maligno, o diabo não tem o poder que o nosso Deus tem, lógico. Ele não tem onisciência, ele não sabe de todas as coisas. Ele não consegue ler a nossa... É assim, ele até entende, né? Ele olha ali... Ele joga pensamentos, que a Bíblia chama de setas malignas. Aí o que acontece? O espírito maligno trabalha para tentar articular para que aquilo que ele está dizendo aconteça. Para quê? Para dizer que ele tem poder. Então, esse espírito que agia em uma escrava era um espírito de adivinhação. Vamos ver a sequência de texto para vocês entenderem o que está acontecendo aqui.
Os seus donos, a escrava tinha um dono, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. O pessoal pagava para ela adivinhar o futuro. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. É mentira o que ela está falando? É mentira? Não, ela está falando a respeito dos apóstolos. Ela está falando a respeito de Paulo e a respeito de Lucas. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Então, eles são servos de Deus e estão anunciando a salvação. É mentira? É verdade. Para eles, é ruim ouvir isso aqui? Para os apóstolos. Alguém dizer para alguém que é pregador, alguém chegar e bater nas minhas costas, você é um pregador de Deus e anuncia a salvação. É ruim para mim ouvir esse? É excelente, não é? Massageia o ego, é gostoso. Mas quem é que está falando na boca dela? É um demônio. Está falando certo. Está contando a verdade. Parece que está engrandecendo o nome de Deus. Esses homens anunciam a salvação. Versículo 18. Ela fez isso por muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao Espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo: eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surraram com varas. Paulo e Silas, açoitados, arrancou a roupa e foram açoitados em praça pública, porque expulsaram um espírito maligno. Depois que bateram muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Essa cela que fica escondida se chama cárcere inferior. Me ajuda a lembrar para mandar no grupo para vocês. Recentemente uma pessoa foi lá e filmou essa cela aqui do cárcere inferior. É onde os dejetos dos outros prisioneiros caíam. Então, um lugar escuro, fétido, horrível. E os dois estavam ali por quê? Porque estavam pregando a palavra de Deus e porque expulsaram o espírito maligno de uma pessoa que estava adivinhando e dava lucro para algumas pessoas. Onde eu parei? 25? Mais ou menos à meia-noite, me parece que à meia-noite tem alguma coisa muito especial. Bom, meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Gente, como eu amo ler a Bíblia, é sempre que eu leio, é um tapa na cara atrás do outro. É o seguinte, eles estão apanhando, eles apanharam porque eles expulsaram um espírito maligno. Eles não estão apanhando porque eles fizeram errado, eles estão apanhando porque eles fizeram certo. Então eles estão em obediência a Deus, eles estão anunciando a salvação, eles estão expulsando o espírito maligno, aí eles são açoitados em praça pública. Eles são presos no cárcere inferior, onde passa dejetos, os pés amarrados no tronco, e o que eles estão fazendo? Meia-noite, cantando e orando. Experimenta ficar numa mesma posição por algumas horas para você ver o que acontece com o seu corpo. Cãibra, dores, e os caras estão orando e cantando. Como eu gostaria de viajar no tempo para ouvir que música que eles estavam cantando. O que eles estavam falando.
Versículo 26. A gente murmura porque bate o dedo mindinho no canto do sofá. Versículo 26. De repente o chão tremeu. Tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Estava dormindo, sem vergonha. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então ele puxou a espada e ele ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Versículo 31, eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. É muito surpreendente, né? Tudo que eles estão passando. E aí, o carcereiro, o malfeitor, o carrasco. O que eu preciso fazer para ser salvo? Creia em Jesus que vai ser salvo você e a sua casa. Sequência do texto, 31, eles responderam. 32, então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que eles haviam levado. Eles foram pra casa dele? Aí deixou ele sair, saiu ninguém. Foi tudo para a casa do carcereiro e o carcereiro começou a lavar os ferimentos da surra que eles haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Uma pergunta para você. O mundo que ele está vivendo hoje, demora muito tempo, acho que não tem decisão. O jeito que está eu falo assim, se você sair de carro, você vê só o trânsito, cara. Pô, eu quero. O cara vai, ele fecha, ele vai cagado, ele passa olhando, já para uma rua, e não é um, cara. São diversos. Não, o hoje está foda. Não é fácil. Viu, irmão? Deixa eu falar um negócio. A Bíblia diz assim, que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, os dias vão ser abreviados e que no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos vai se esfriar e que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos. Então, o cerco vai fechando mesmo, o cerco vai dificultando. Só que é o seguinte, há 2000 anos atrás, eu estou vendo dois homens apanhando por causa do nome de Jesus e ficando num lugar horrível, e Deus fazendo um milagre, e aí daqui a pouco o malfeitor está lavando os ferimentos dele. E ele está oferecendo a salvação para o carrasco. Entende? Então, esse aqui é o nosso referencial de fé, de conduta cristã. Esse é o nosso referencial, tá? Então, a menina, tudo isso é para contar a história da menina que profetizava, que adivinhava o futuro e não tinha nada a ver com Deus, tá? Nós vamos ver outro exemplo ruim, Números. Então, livro lá do Antigo Testamento, Números capítulo, acho que é 22. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia. Números, vamos ver se é 22. 22. Israel, o contexto é o seguinte, Israel foi liberto do Egito, da escravidão, e Israel está indo conquistando as cidades. Conquista uma cidade, Jericó, as muralhas caíram. Eles não pegaram nenhuma espada. As muralhas caíram e eles só circularam as muralhas, entende? Então, coisas grandiosas, proezas foram acontecendo. Os povos ali ficaram com medo. Um rei chamado Balaque
procurou um profeta chamado Balaão. Olha que nome bonito. Quando você for ter um filho, se você não souber que nome pôr, Balaão é uma ótima opção. Balaão. O Balaão não tem nada de hebreu. As pessoas pensam que ele era do povo de Deus, porque ele é chamado de profeta. Mas não havia um profeta só no povo de Deus. Muitos adivinhos, muitos cientistas, até pessoas sábias da antiguidade eram chamadas de profetas. Balaão era um profeta. O Balaque chegou para ele e falou o seguinte: eu te pago uma grana e você vai amaldiçoar esse povo. Fechou? Aí ele: fechou, eu aceito. O cara recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Vamos ver o que acontece? Números 22, versículo 22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta. Você tem jumenta? Não? Ainda bem. Tô brincando. E 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor. Anjo aí tá com letra minúscula ou maiúscula? Quando é maiúscula, quem é que tá aí? Deus. O anjo do Senhor. Quem é que tá aí? Deus. O anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Saiu em disparada. Aí o Balaão bateu na jumenta e trouxe de novo para a estrada. Então, gente, primeira coisa aqui, o tal profeta não viu o anjo do Senhor. A jumenta viu. O profeta não viu e a jumenta viu. Percebe que quando Deus quer agir, sabe, não tem impedimento nenhum. Não tem hierarquia, sabe? Não tem organização. É exatamente do jeito dele. Ele vai se mostrar para quem ele quiser. Se o tal profeta não tiver apto para ver, quem vai ver primeiro vai ser qualquer outro, inclusive uma jumenta. Aí, vamos seguindo. Versículo 24. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, eles estão passando ali, quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé do Balaão. Por isso Balaão bateu de novo na jumenta. Eu, sinceramente, eu já ia ficar com raiva também, né? Ela, com a barriga, ela apertou o pé do Balaão no muro. Depois o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não tem para onde ir. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Gente, imagina a cena. A Bíblia, teve um irmão uma vez que falou assim: a Bíblia é cinematográfica. E é exatamente isso, ela é cinematográfica. Você vai lendo e você vai vendo as imagens acontecendo. A jumenta se deitou no chão. Qual que é o versículo que nós estamos? 27. Balaão ficou com tanta raiva, que ele surrou a jumenta com uma vara. Versículo 28. Aí o Senhor está com S minúsculo ou maiúsculo? Quem é Senhor? Aí Deus fez a jumenta falar. E ela disse para o Balaão: o que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? Não deveria sair correndo? Imagina o cavalo, imagina o cachorro chegar, paz de Deus, pô, que é isso? Aí você fala amém? Ó, tinha uma vizinha minha, ela é irmã da igreja de vocês, não vou citar o nome porque tá transmitindo, mas o papagaio dela falava, paz de Deus! Você lembra desse papagaio? O papagaio falava, de tantos irmãos que iam na casa dela, o papagaio ficava replicando. Bom, então a jumenta falou, por que você me bateu 3 vezes? Versículo 29. Ao invés dele sair correndo, versículo 29, ele respondeu,
Foi porque você caçoou de mim. Gente, quem é que acha normal na vida uma jumenta olhar, começar a conversar e a pessoa começar a responder? Por que que você me bateu 3 vezes? Foi porque você caçoou de mim. O Balaão, se eu tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora mesmo. Ó o Balaão, como é macho, se eu tivesse uma espada, eu mataria você agora mesmo. Versículo 30. A jumenta começa a trocar a maior diálogo, a maior discussão. A jumenta disse a Balaão, por acaso eu não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Gente, mas que conversa. A jumenta falando assim, peraí, eu tô a vida inteira aqui te obedecendo, tudo que você manda fazer eu faço, você manda ir pra cá, eu te carrego. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Até Deus está defendendo a jumenta aqui. Quem convive com animal assim, tem um dia que você olha assim, de repente eles ficam Alvoroçado? Você olhar assim, eles estão vendo alguma coisa, mas não vê. Ó, você tá louco. Tá vendo? Quando a luz fica bem de lado, parecendo Não pode bater. Baseado no texto aqui, se for um anjo. Bom, não era um anjo? Bom, a sequência do texto é o seguinte, Deus começa a falar com ele, e aí Deus permite ele ir. Vai lá, Balaão. E agora vamos para o próximo texto, vamos para o próximo capítulo, capítulo 23, que ele chega num lugar e está combinado dele amaldiçoar Israel. Esse é o combinado, o pagamento, né? Capítulo 23, versículo 7. Aí Balaão fez esta profecia. Balaque, rei de Moabe, me fez vir da Síria, das montanhas do leste. Ele me mandou chamar, venha, ele me disse, e me faça o favor de amaldiçoar o povo de Israel. Sim, amaldiçoe os israelitas. Versículo 8. Então é o seguinte, tem uma comitiva de inimigo de Israel, eles estão em cima de uma montanha, a mula, coitada, já está surrada lá, já teve uma discussão com a mula, Deus apareceu para o Balaão, permitiu ele ir, aí ele está em cima da montanha, tudo combinado, o rei está ali o dinheiro, está tudo certo, amaldiçoa esse povo. Versículo 8. Como posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Do alto das rochas, na montanha, eu vejo o povo de Israel. Eles vivem sozinhos e acham que são diferentes dos outros povos. Os descendentes de Jacó são como a poeira. São tantos que não podem ser contados. Gostaria de terminar a minha vida como alguém que pertence ao povo de Deus. Quero morrer em paz com as pessoas honestas. Essa foi a profecia dele. Deus mudou, impediu com que ele amaldiçoasse o povo dele. Vamos ler mais um? Números capítulo 23, versículo 19. Isso aqui é pregado nas igrejas, é citado por pregadores. Quem é que fala o texto que eu vou repetir? Um falso profeta. Não é um profeta de Deus. Números capítulo 23, versículo 19. Bom, versículo 18. E Balaão fez essa profecia. Venha, Balaque, filho de Zippor, e escute o que eu vou dizer. Deus não é como os homens que mentem. Não é como um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, ele abençoou, e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro o povo de Israel não há desgraça nem sofrimento, o Senhor seu Deus está com eles e o povo está gritando que o Senhor é rei. Esse cenário que vocês estão vendo acontece mais de uma vez, diversas vezes. Em nenhum momento Balaão consegue amaldiçoar o povo de Israel. Tudo que Balaão diz
acontece. Ele é um profeta de Deus? Não. Não é. Quem? Balaão não. Eu estou lendo só as profecias, tá? Deus mudava as palavras dele. Ele recebia cada vez mais dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. Deus impedia ele de amaldiçoar. Ele não conseguia proferir as palavras de maldição. Não. Ele não conseguia, Deus não permitia. O acordo era ele amaldiçoar. Eu não consigo ler a história inteira, mas leia capítulo 23, capítulo 24 de Números. Eles aumentam as ofertas de dinheiro. Aumentam a proposta financeira. E eles estão... Eu li uma ali, ele profetizou e profetizou contrário ao que o pessoal queria. Agora eles estão em outro momento, tentando de novo. Eles tentam 4 vezes. E ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Aí o que ele faz? Capítulo 25. Números 31. Nossa, o 25 também. Você viu o começo do 25 aí? Você não pode amaldiçoar o povo de Israel, pelo menos não abençoe. Os caras viram uma maior discussão ali. O que ele explica para o Balaque? Ele explica o seguinte: não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não dá. Só que tem uma coisa que vocês podem fazer. Aí ele, o quê? É só fazer eles pecarem. Faz eles pecar, que aí vai ser difícil para eles. Que o Deus deles vai se afastar deles. Como? Mulheres e comida sacrificada a ídolos. Números capítulo 31. 31. Números 31, versículo 16. Lembrem que foram as mulheres que, seguindo os conselhos de Balaão, fizeram com que os israelitas fossem infiéis a Deus, o Senhor, adorando o Deus Baal-Peor. Foi por isso que houve uma epidemia no meio do povo de Deus. O Balaão sugeriu para o Balaque fazer com que eles pecassem. O que eles fizeram? No meio do nada, no meio do deserto, um banquete gigante, um monte de mulher bonita e um deus pagão. Parece coisa de desenho animado, não parece? Tá andando no meio do deserto, aparece um banquete, muitas mulheres, igual o desenho do Pica-Pau. Pois é. Eles foram, aí eles se relacionaram com as mulheres, adoraram ao deus pagão, é um ídolo pagão, entristeceu a Deus e trouxe uma epidemia para o meio do povo. Então é o seguinte, como é que o diabo atua na vida das pessoas? Como que ele atua? Ele atua se tiver brecha. Entendeu? Se tem brecha, ele entra. Ah, eu sou crente verdadeiro. Fizeram uma macumba para todo mundo da minha família, para minha avó, para meus cachorros, para todo mundo fizeram macumba. Pega em crente? Hã? Se tiver brecha, pega, mas crente verdadeiro não é para ter brecha, não. crente temente a Deus não é para ter brecha, não. Não pega. Balaão está tentando amaldiçoar e ele diz: não é possível amaldiçoar o que Deus abençoou. Não é possível. Não tem como. Eu sei, é normal na nossa cultura. As pessoas acreditam que às vezes o diabo está agindo na casa. Tem gente que quer que ora pelo automóvel, pelo trabalho, pelo seu carro. Eu sei que as pessoas têm essa cultura. Entende? Aí a pessoa fala assim: irmão, ora lá pelo meu carro. Mas a vida da pessoa está de ponta cabeça. Entende? Aí eu vou lá
Eu oro, Senhor, abençoa. Só que a pessoa não está com uma brecha, ela está com a porta aberta inteira, chamando todos os tipos de demônios. Podem entrar na minha casa que vocês são bem-vindos. Faz algum sentido isso? Nenhum. Não, eu sou temente a Deus, eu estou servindo a Deus. O diabo tem legalidade, liberdade. Deus não entra em contradição com a sua palavra. Não é possível amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando. Mas, ó, deixa eu falar uma pergunta. Diga. Tipo assim, ó, igual antes eu desandava, fazendo regaço do caramba, e parece que agora quando você tá... Servindo a Deus? As coisas são difíceis? Ué, não é nós que tá falando. As coisas são difíceis, não quer dizer que você está... Não é isso. Eu acabei de ler um texto de 2 apóstolos que apanharam... Entende? Sobre esse, você acabou de falar, tipo assim, que se às vezes um carro, às vezes é uma porta aberta na sua casa, tipo assim, nem todos os casos, né? Não quer dizer que os problemas... Eu não espiritualizo todos os problemas. Tudo que acontece na sua vida não quer dizer que é o diabo que está agindo. Existem questões espirituais, eu não anulo isso. Nós vemos 2 extremos. Os céticos, que não acreditam que nada é o demônio, nada é espiritual. E também tem os espirituais ao extremo. Furou o pneu do carro, é o demônio. Não, gente, furou o pneu do carro. Entende? É o demônio que está agindo. Que demônio é esse que joga prego na rodovia? Entende? Então é assim. Existem coisas espirituais? Existem coisas naturais da vida. E naturalmente, gente, o cristão, ele é perseguido, ele é odiado. Se você não é odiado, então você não está sendo crente verdadeiro. Porque o crente genuíno, ele é perseguido. Eu acabei de ler a história dos apóstolos que apanharam por causa do nome de Jesus. Então, o que eu estou dizendo é o diabo ter legalidade de agir na vida das pessoas. Gente, o diabo não tem autorização de agir na vida dos cristãos. Vocês estão entendendo? Não tem. O Balaão é um profeta infiel, não pertence a Deus. Por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque um profeta que não teme a Deus, por mais que esteja profetizando coisas boas e coisas que condizem com a palavra de Deus, não é uma pessoa para nós continuarmos ouvindo. Por quê? Porque em um determinado momento ele ensinou como fazer o povo se desviar. É essa instrução que eu quero para mim? É esse tipo de pessoa que eu quero ouvir? Que um dia está falando para mim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não cumpriria, falaria ele, não velaria pela sua palavra. Olha que texto lindo, eu já preguei sei lá quantas vezes esse texto. Já ouvi diversas pregações. Então, um momento ele está falando isso. Outro momento ele está ensinando as pessoas a pecarem. É esse tipo de pessoa que eu vou ouvir? Não é. Certo? Apocalipse, nós vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 2. Mando. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Acropalipe. Apocalipse 2,14. Apocalipse 2 e 3, Jesus está falando com as igrejas. São 7 igrejas de 7 cidades da Ásia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo. Acho que faltou alguma aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Então Jesus, quem está falando aqui é Jesus. E ele não está falando com ímpio. Ele está falando com as igrejas. O versículo 14, ele está falando com a igreja em Pérgamo. Pérgamo é uma cidade. Mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão. Jesus está olhando para a igreja em Pérgamo.
e está dizendo: eu tenho uma coisa contra vocês, que entre vocês há pessoas que seguem o ensino de Balaão. Que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade sexual. Jesus olhou para a igreja em Pérgamo e ele falou: eu tenho uma coisa contra vocês, que vocês seguem os ensinamentos de Balaão. Então, eu devo receber toda a profecia? Não. E como é que é a avaliação? Qual é o crivo? Bom, vamos para o crivo aqui que eu anotei. Primeiro, tem que estar em conformidade com a palavra. A maior de todas as revelações se chama Bíblia Sagrada. Essa é maior. Na primeira aula que nós tivemos de discipulado, eu falei uma expressão que se chama cânon. Cânon bíblico era uma cana, era um pedacinho de pau que eles usavam como medida. A Bíblia tem um cânon, tem um parâmetro, tem algo que diz que sim e que diz que não. Se a profecia é contrária à palavra de Deus, então ela não é válida. Segundo, se a profecia glorifica a Jesus, como que se avalia? Qual que é a pergunta? Ela está exaltando o ser humano ou ela está glorificando a Cristo? Se ela estiver exaltando o ser humano, não deve passar pelo nosso crivo. Lembra? Estes homens aqui são pregadores do Deus Altíssimo e estão anunciando a salvação. Cala a boca. Eles não receberam. Então, se a profecia não glorifica a Cristo e está exaltando o ser humano, não pode passar no crivo. A profecia está produzindo arrependimento, edificação ou consolo, essa profecia deve ser recebida. Arrependimento, edificação ou consolo. Quarto ponto. A profecia vem de alguém com testemunho íntegro, porque se ela não vem de alguém que tem o testemunho íntegro, o cristão não deve receber. Por que, Everson? Por causa do Balaão, que ensinou o povo a pecar, e Jesus está repreendendo a igreja. No meio de vocês há pessoas que seguem os ensinamentos de Balaão. Porque Paulo repreendeu o espírito de adivinhação de uma moça. Entendeu? Quinto, existe algo no nosso coração, eu chamo de vozinha, mas é a paz. Existe algo em nosso coração que nós chamamos de paz. Tem coisa que nós vamos fazer e aí, alguns falam, o coração fecha, não consigo fazer. Tem coisa que eu vou fazer e eu me sinto em paz para fazer. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que a paz de Deus seja o juiz em seu coração. Tem um Espírito Santo que mora dentro da gente, que ele se sente incomodado com algumas coisas, que ele não concorda. E aí ele está ali, vamos embora daqui. Chega disso, descarta isso, aceita isso, recebe isso. Tem alguém que mora aqui dentro. Então, 5 pontos de avaliação. Tem que estar de acordo com a palavra, tem que glorificar Jesus, tem que produzir arrependimento, edificação e consolo. Quem está falando tem que ter bom testemunho. Em Mateus capítulo 7,16 diz, você avalia a árvore pelos seus frutos, não pelas folhas, pelos frutos. E quinto, que a paz no coração de vocês seja o juiz. Profecia está em 3 listas de dons espirituais. Dons de manifestação, dom ministerial e dom pessoal. É muito comum profecia nos nossos dias. Qual é o problema? Nem sempre é influenciado por Deus. Como eu já disse, pode ser do coração da pessoa, das emoções da pessoa, nem sempre é malicioso, ou pode ser influenciado por um espírito maligno. O que é do coração do homem e o que é do espírito maligno, o cristão não deve receber. Você não precisa ser mal educado com ninguém, tá certo? Não precisa. É só não receber isso, ok? E não... Sim,
acho que a pessoa também vai perceber, vai ter uma hora que você não tem mais relação com essas pessoas, então você não recebe. Quando eu casei, vou contar para vocês, quando eu casei, primeiro ano de casado, chegou uma pessoa em mim e falou assim, você vai ter um filho esse ano. Casal jovem, acabou de casar. Deus me mostrou que você vai ter um filho. Eu tive? Não tive filho naquele ano. Até eu brinquei com a Amanda, né? Era, tipo, nós tava indo pro culto da virada, né? Falei, é 10h30 da noite, dá tempo ainda, né? É 10h30 da noite, daqui a pouco é meia-noite. Você acha que foi o diabo? Eu não acho que foi o diabo. Acho que a pessoa se emocionou, provavelmente gosta da gente, entende? Era um casal jovem e torcia, acho que para ter filho, né? Entende? Então, assim, vai ter coisas das pessoas, e aí o que as pessoas fazem? Qual que é a estratégia? Ou você não teve fé, entendeu? E joga para Deus, entendeu? Então, ele nunca erra. Esses profetas nunca erram. Já percebeu? Ou é você que não teve fé, ou foi Deus que quis fazer outra coisa. Mas eu sou a voz de Deus, sou a boca de Deus. E tem gente que toda a orientação da vida dela é baseado no que essas pessoas falam. Então, quando você compra um automóvel 0 km, vem o manual do proprietário. Quando você quer se relacionar com Deus e você quer ser salvo, também tem um manual do proprietário. Qual que é o manual? Se chama Bíblia Sagrada. Esse é o guia orientador da vida do cristão. É esse livro aqui, que tem mais de 2000 anos, que foi compilado, e eu estou lendo o texto aqui e o coração de todos nós está queimando. Porque o escritor desses textos já morreu. Paulo já morreu, Pedro já morreu, Tércio já morreu, que escreveu o livro de Romanos. Todos eles já morreram. Mas o autor desse livro está aqui com a gente, falando aos nossos corações. E aí cada um com a sua necessidade, cada um com o seu jeito, com o seu nível de conhecimento, e ele falando com todo mundo. Ele fala com o doutor na faculdade e ele fala com o presidiário, lá no cantinho da cela, com todos, sem exceção. Esse é o nosso Deus. Então, a maior de todas as revelações se chama Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Daí a importância de conhecer esse livro, para que a gente não seja influenciado pelo vento das heresias. Amém? Terminado profecia, acho que um amém, muito amém. Dom de línguas. Vamos para o próximo? Ufa, vamos respirar. Vamos para o próximo. É o mais bonito, assim, o profecia é o mais, era para ser o mais ativo, o mais bonito. Vamos ler 1 Coríntios 14. Só que aí, algumas manifestações, infelizmente, não seguem o padrão bíblico. Nós vamos falar de línguas estranhas. Mas tem a ver com a profecia, porque ele fala das duas situações. 1 Coríntios 14, é um texto longo. Portanto, esforcem-se para ter amor. Tem que ter esforço para ter amor. Vocês têm noção do que é isso? Ai, meu Deus. Vocês têm noção, né? Procurem também ter dons espirituais. Gente, eu estou falando de dom porque eu estou ensinando, mas eu não sou contrário a dom. Eu creio no dom, entende? Eu já vi tanta manifestação gloriosa, mas eu vou ser sincero, não é com a frequência que as pessoas esperam que aconteça. Quantas vezes vocês acham que Deus falou com Abraão? Abraão, pai da fé. Quantas vezes? Chuta. 7. Na vida inteira dele, 7. Aí, tem pessoas, tomara que você esteja assistindo esse vídeo, mas tem pessoas que de vez em quando mandam mensagem para mim. E a pessoa está no mundão, vivendo a vida dela, não vai mais para a igreja, mas conversa, está tudo bem conversar comigo. Aí de repente fala, ô Ever, eu vi um anjo aqui na porta da minha casa. Aí nós vamos na igreja, a gente ora, e a gente lê a palavra, e incansável, buscando a Deus. E cadê esses anjos que a gente não vê? E a pessoa, num dia, manda para mim assim,
Ó, eu estou vendo um anjo, estou expulsando um demônio, estou fazendo não sei o quê. Aí no dia seguinte está no rodeio, está não sei na onde. Pô, como? Sabe? Como? O livro que eu falei para vocês, o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ele faz uma sugestão. Ele faz uma reunião e ele pergunta assim, viu? O que nós vamos fazer para enganar o ser humano? Aí um deles fala assim, vamos falar que Deus não existe? Aí ele fala, nós vamos enganar poucas pessoas com essa história. Porque tudo indica que ele existe. Segundo, vamos falar que depois dessa vida não vai ter mais nada? Falar, talvez a gente engane até um número um pouco maior, mas acho que a gente não vai ter sucesso 100%. Aí o terceiro, vamos fazer com que todos eles vivam em uma mentira pensando que é uma verdade? Aí o diabo falou, agora nós vamos conseguir. Infelizmente, a maior parte das pessoas vivem em um mundo de mentira, como se fosse verdade. As pessoas falam com uma naturalidade de dons. Aí eu tava, gente, meu Deus, você vê na mídia, você vê nas redes sociais. É o único, acho que 90% vive isso. Vive uma mentira, acredita, só que infelizmente daquele tipo de... Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Gente, você vê artistas, personalidades, sabe, escândalo, pessoa sendo presa, aí você vai, o entrevistador vai lá, Deus está do meu lado, Deus vai, sabe, eu estou orando. Que é isso? Pelo amor de Deus. Bom, 1 Coríntios capítulo 14. Portanto, esforcem-se para ter amor, procurem também ter o dom espiritual, especialmente o de anunciar a mensagem. Essa versão que a gente está lendo, está falando anunciar a mensagem, mas a versão antiga é profecia. Ele fala especialmente o de profecia. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não às pessoas. Quem ora em língua estranha, não está falando a outras pessoas, está falando a Deus. Quem é cessacionista, é um grupo de irmãos que acredita que os dons não é para os dias atuais. Os irmãos reformados, das igrejas presbiterianas, luteranas, anglicanos, eles não acreditam que os dons são para hoje. Então, eles dizem, pode até acontecer o dom de línguas, mas quem estiver falando em línguas vai estar falando uma língua humana. E outra nacionalidade vai entender. Nós vamos ler Atos capítulo 2, nós vamos ver que realmente houve uma manifestação desse tipo. Mas Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 14, que quem fala em língua estranha fala a Deus e não as pessoas. Então é um idioma conhecido pelas pessoas? Não. Pois ninguém o entende. Ninguém entende. Pelo poder do Espírito Santo ele diz verdades secretas. Porém, quem profetiza, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Quem profetiza, ajuda, dá coragem e consolo. Quem fala em língua estranha, ajuda somente a si mesmo. Quem fala em línguas, edifica-se só a si. Mas quem profetiza, ajuda a igreja inteira. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas estranhas. Mas eu gostaria ainda mais que tivesse o dom de profetizar. Porque quem profetiza tem mais valor do que quem fala em línguas estranhas. A não ser que esteja ali alguém que possa interpretar o que está sendo dito. Já tinha visto? Lido? Para que toda a igreja seja ajudada espiritualmente. Então quem está falando em línguas está edificando a si. A profecia, ele está colocando num patamar maior, por quê? Porque edifica todo mundo que fala aquela língua. Todo mundo que fala português, quando é um profeta falando em português, aí todo mundo entende. A igreja é consolada, exortada, estimulada a servir a Deus. Entende? Agora, se alguém estiver falando em língua, se tiver interpretação, também é válido. Também ajuda o grupo todo. Mais de uma pessoa. Por isso, irmãos, quando eu for visitar vocês, que proveito vocês terão se eu falar em línguas estranhas? Imagina eu dando discipulado aqui para vocês? Siri anda lá na praia e
Como é que era o outro que falava? Tem o Siri anda lá na praia e chupa bala house, né? O que vocês vão aproveitar o que disso? Vocês iriam entender alguma coisa? Quem seria edificado? Mas fala que é um dom, né? Hã? Tem o dom de pessoas que interpretam? Tem. É o nono. É o nono dom. Nós estamos no 8º. O próximo dom é de interpretação. Tem pessoas que interpretam as línguas estranhas. Interpreta. Quem interpreta, se transmitir para a igreja, todo mundo é edificado. Então Paulo está dizendo, que proveito nós vamos ter se eu chegar para vocês e começar a falar em línguas estranhas? Que proveito? Em quê? No que vocês vão ser abençoados, edificados? Versículo 6. É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, algum conhecimento, alguma mensagem inspirada ou algum ensinamento. Por exemplo, além da voz humana, existem instrumentos musicais, como a flauta, a harpa. Se os sons não saírem com toda a clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se o instrumento está desafinado, se ele não tem harmonia, que proveito que tem para as pessoas? É até ruim de ouvir. Não faz sentido. Assim, o versículo 8. Se quem toca corneta não der o som bem claro, quem vai se preparar para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo? Se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara, vocês estariam falando para o vento. No mundo, há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entendo a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim. Eu sou um estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter dons do Espírito Santo, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Procure ter dom que faça com que a igreja cresça. Promoção pessoal, massagem do ego, isso não tem proveito nenhum. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas dizem. Quem ora em língua estranha deve... Eu vou repetir. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Versículo 15. O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também eu vou cantar com a minha inteligência. Eu vou adorar a Deus, eu vou falar em línguas, mas eu vou falar de forma racional e inteligente. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que a pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém? A oração de agradecimento que você fez. Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque eu falo línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser compreendidas, para assim ensinar aos outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito, por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. O dom de falar em línguas é um sinal para o descrente e não para o cristão. O cristão não precisa de um sinal desse para saber que é o Espírito Santo que está agindo. Está falando em língua de Deus. Está falando em língua, Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui porque tem manifestação espiritual? Não. Esse dom é para um sinal para o descrente. Versículo 22. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os crentes.
Mas a profecia de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. A profecia é para os cristãos e a língua espiritual é para o descrente. Imagine que a igreja esteja reunida e todo mundo comece a falar em línguas estranhas. Se chega ali alguma pessoa simples ou descrente, será que elas vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem profetizando e entrar ali algum descrente e alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo, se convencer do seu pecado e ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos serão secretos, serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Forte, né? Então, existe a profecia, língua estranha, línguas que as pessoas não conseguem compreender. Em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, realmente os estrangeiros entenderam. Realmente, os estrangeiros entenderam. É possível isso acontecer? É possível, sim. Eu já vi uma manifestação dessa, está gravada, eu vou mandar para vocês. Do Luciano Subirá, ele fala em línguas e uma outra pessoa interpreta o que está sendo profetizado. Judá Bertelli. E tem coração que Deus estava usando aquela pessoa e se ele for o país, a pessoa não precisa entender. Isso pode acontecer. Vamos ler Atos capítulo 2? Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 2. Tudo é bom conformar no texto bíblico, né? Atos 2. Meu Deus, eu achando que ia terminar dons hoje, hein? Só falei de profecia, dom de línguas e interpretação. Atos capítulo 2. Manifestação são 9. Dons ministeriais são 5. Vai o resto da vida? Atos capítulo 2. Versículo 8. Versículo 7. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Galileia é gente pobre. Gente pobre, gente simples. Essa é a galera da Galileia. Entendeu? E essa galera que está falando aí é da Galileia. Versículo 8. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, os outros são convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todo mundo estava admirado, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: essas pessoas estão bêbadas. Bêbado fala enrolado, trança-pé, né? Mas agora, bêbado falando em russo, em aramaico, em alemão. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus, e todos que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão embriagadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a mensagem, profetizarão, os moços terão visões e os velhos terão sonhos. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Naqueles dias eles também profetizarão. Então, o que está acontecendo aqui são línguas estranhas? São. É uma manifestação de línguas estranhas. As outras pessoas entendiam? Sim, entendiam? O que está acontecendo aqui é o mesmo que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 14? Não. Porque lá em 1 Coríntios 14, Paulo está dizendo que quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. Porque ninguém entende. Percebe?
Tem diferença de um texto para o outro ou não? Então tem diferença de um dom para o outro, certo? Então, encerrando o dom de manifestação, certo? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar, operação de milagres, fé, profecia, línguas estranhas e interpretação de línguas. Línguas estranhas é um dom que a pessoa recebe, ela pode falar em língua. Por isso que Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Então tem momento que pode acontecer de falar a língua dos homens, pode falar a língua dos anjos. Vai ter momento que ninguém entende e é necessário ter um intérprete para interpretar o que está sendo falado. Vai ter momento que vai estar falando na língua de outra pessoa, certo? E o 9º dom é a interpretação. Nem consigo mostrar aqui, mas interpretação é a pessoa que ouve e ela interpreta. Gente, não é tradução simultânea. Entendeu? Não está traduzindo. Está interpretando. O sentido é esse. Não dá para traduzir, é intérprete. Ele interpreta o que está sendo falado. Certo? Então esses são os 9 dons de manifestação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre dons pessoais e vamos falar sobre a lista de dons do apóstolo Pedro. Certo? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelos dons. Jesus, tua palavra nos motiva, nos ensina a buscar os dons. Eu quero ter dons, Senhor. Quero que os meus irmãos, meus amigos tenham dons, que todos sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.